Inovadores da Saúde! Mais um podcast aqui para a gente falar sobre um assunto que é muito importante. Na década de 80, na década de 90, a gente tinha alguns médicos que iam para a televisão falar com os pacientes. E esses médicos se tornavam famosos, midiáticos, mas talvez esses médicos eram, não sempre, mas quase sempre mal interpretados pelos colegas. Na década de 2000, 2010, 2020, a gente tem as redes sociais. Muitos médicos vão para as mídias sociais para se tornarem midiáticos. E a gente também continua, talvez, mas nem sempre, interpretando mal alguns médicos que estão nas mídias sociais. E aí, qual que é o limite? Até onde a gente pode ir? Até onde que a gente não pode? É importante estar? É importante ser midiático? Aonde que a gente ganha? Aonde que a gente perde? É isso que a gente vai discutir hoje aqui, e eu tô com o Dr. Leandro Faustino, colega médico, cirurgião plástico, midiático. Presente nas mídias digitais. Isso, que faz muito bem o trabalho. E você é um belo exemplo, Leandro, a gente conversava aqui em off, porque você tem um baita currículo, uma excelente formação, e sempre entendeu que as mídias... Agora, na década de 2020, 2010, as mídias são as mídias sociais, né? Você sempre entendeu a importância disso, principalmente na sua especialidade. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, mas antes, conta um pouquinho do seu background, quem é o Leandro, onde você estudou, conta pra gente. Bom, vamos lá. Então, obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar de um assunto muito importante, eu acho, para os médicos, não só para mim, que é essa presença digital, né? Meu background, eu saí de Mato Grosso do Sul aos 11 anos de idade. Naquela época eu já pensava em fazer medicina. Meus pais pensaram, poxa, vamos tirar ele daqui para levar para Campinas, onde eu fiz colégio. Aí passei na faculdade em São Paulo e fui ficando, né? Fiz cirurgia geral, fiz cirurgia plástica na Universidade Federal de São Paulo, né, uma faculdade que na época do vestibular foi a mais concorrida do Brasil. Eu não falo isso para me gabar nem nada disso, mas para a gente contextualizar, né, justamente por causa disso que você falou. Esse estigma de que médicos que não têm capacidade se tornam midiáticos e médicos que têm capacidades e são muito bem informados não precisam disso. Isso existe, sempre existiu. E a ideia é quebrar isso daí, justamente esse paradigma, porque a comunicação é importante. E aí, eu acabei ficando ali na universidade, tive um período fora, fui para Boston, fiquei lá alguns meses, acompanhando, né, o Harvard, né, o melhor hospital dos Estados Unidos, onde eu pude acompanhar a visão dos colegas nos Estados Unidos, e foi quando eu percebi que na cirurgia plástica o Brasil em nada perdia para os Estados Unidos. Foi a primeira vez, eu já tinha ido para outros países, já tinha ido para a Áustria, fazer estágios, Itália, e foi a primeira vez que um residente americano veio me perguntar como se fazia estágio no Brasil. Então aquilo para mim foi uma inversão muito grande, porque geralmente é o Brasil que quer ir para fora, né? E na cirurgia plástica, um cirurgião plástico americano me perguntou como ele podia vir para o Brasil. E aí eu comecei a perceber realmente o peso da cirurgia plástica brasileira e o peso dos cirurgiões plásticos. Então eu voltei e aí eu fiz o mestrado, né? Fiquei um tempinho ali como preceptor, que é uma espécie de mini-chefe, né? Da residência médica. Na Unifesp? Na Unifesp. E continuo ali com os meus relacionamentos, mas hoje tenho uma clínica particular, onde atuo mais no setor privado mesmo. Como que chama a clínica? Chama Hillman Clinic, é aqui em São Paulo. E você foca em cirurgia plástica todas as áreas, alguma específica? Aí já entra uma questão de atuação mesmo profissional, né? Eu acho que a gente tem que nichar hoje em dia, né? Claro, acho que muita gente pensa nisso. Eu foco em cirurgia estética e contorno corporal, que a gente chama. Contorno corporal é basicamente lipoaspiração, abdômen e mama. Né, eu não faço tanta cirurgia de face, né? Nariz, rosto. Eu foco mais em contorno corporal. Legal.
E, Leandro, vamos lá. Com essa história sua, né? Você sai de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, que cidade? Chama Paranaíba. Aliás, um beijo aí pros paranaibenses. Oi, conheço. Cidade muito querida. Um chefe meu é de Paranaíba, Dr. Elton. Dr. Você Elton, conhece? Conheço. Lá em Votuporanga, trabalhei com ele em Votuporanga, Olha Paranaíba. Aí, o mundo é pequeno mesmo. O mundo é pequeno. Um abraço pro Dr. Elton aí. Um abraço. Paranaíba, Campinas, mas com seus pais ou seus pais enviaram você para estudar? No começo com eles, mas sempre com os meus irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã, então meio que eles foram meus tutores ali, porque eu saí cedo, né? Eu tinha 11 anos de idade, mas de alguma forma já decidido, né? Então, assim, em termos de evolução profissional, muitas habilidades são adquiridas, mas me parece que algumas já tem com a pessoa, né? Então, aos 11 anos eu já tinha definido que eu queria medicina. E os meus irmãos me ajudaram ali, meio que cuidaram de mim, né? Eles têm alguns anos na minha frente. E aí depois eu passei na faculdade e aí foi você ficou e ficou em São Paulo. E aí, cirurgia plástica, já percebo, a gente pode falar sobre essa questão do nichar, que eu acho fundamental, mas eu vou deixar esse assunto para depois. Como que você percebeu a necessidade, que eu chamo isso de marketing? O marketing, para mim, o melhor resumo é como reduzir o seu esforço de venda. Marketing, para mim, tem várias definições, tem várias coisas que são marketing, mas como você pode fazer para reduzir o seu esforço de venda? Isso, para mim, é fundamental em qualquer negócio. O marketing um bom profissional, um profissional excelente, em qualquer área, por mais cientista que ele for, ele tem que considerar o marketing, porque senão ele vai ficar esquecido, ele vai ficar abafado e ele não vai poder mostrar o que ele é. Então, todo mundo precisa se vender. Não há ninguém que esteja no mercado de trabalho que não precisa se vender de alguma forma. Agora, tem as pessoas que se vendem bem, eticamente, moralmente, e tem as pessoas que se vendem mal, utilizando de mentiras e de desvios éticos e até de caráter. Quando a gente chega para a rede social, isso ficou muito evidente, porque isso sempre existiu, né, Leandro? Não é que o médico que se vende mal, ele não existia ou agora existe mais. Ele sempre existiu, só que as pessoas não conheciam, não ficavam sabendo. Uma ferramenta nova, não mudou tanto as condutas, tanto, né? Exatamente. E aí, quando que você teve essa sacada de falar, cara, eu quero cirurgia plástica e eu preciso cuidar do marketing? Olha, eu decidi pela cirurgia plástica no 3º ano da faculdade. Eu achava que a especialidade tinha a ver comigo. Eu acho que eu trabalho muito com alunos, eu tenho um programa de estágio, e eles perguntam muito, como é que eu escolho? Eu acho que você tem que ver quais as características de cada especialidade e se aquelas características combinam com você. Então, uma coisa que me chamava muita atenção na cirurgia plástica era a independência. Então, a gente consegue ser chefe de equipe, líder da equipe, com poucos anos de formado. Diferente de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, ou neurocirurgia, que o colega fica aí até os 50, 60 anos sendo assistente, para depois começar a andar com as próprias pernas. Então, essa independência, para mim, é muito importante. E que te dá a possibilidade de empreender, de captar os seus próprios pacientes, os seus clientes, né, de ir atrás disso. Então, eu sou uma pessoa que gosto de ir atrás. E nesse caldeirão aí de habilidades e de coisas, surgiram as redes sociais. E a princípio a gente foi usando de maneira pessoal, e aí é uma questão de enxergar tendências, né? Você começa a ver todo mundo indo para as redes sociais de uma maneira pessoal, mas você percebe que as pessoas querem conhecer o médico. E aí eu pensei, poxa, como aí você me perguntou, né? Como facilitar as vendas do macro para o micro? Eu acho que é melhor, no começo, para facilitar, tem que ser você mesmo. Eu acho que toda empresa faz isso. Tem lá o seu conjunto de valores que você precisa passar para as pessoas que vão adquirir o seu serviço, vamos dizer assim. E eu comecei nas redes sociais sendo eu mesmo. Então, transmitindo os meus próprios valores ali dentro, né? Então, assim, que médico sou eu? Quais são os meus valores? Meus valores são esses.
eu acredito em ciência, eu acredito na técnica, eu acredito numa boa formação, numa boa comunicação. Eu acho que as pessoas foram percebendo, né, essa verdade ali de alguém que estava se colocando ali de uma maneira muito transparente e foram, né, cada vez mais Gostando, né? Porque é verdadeiro, né? É o que uma empresa talvez tem que se preocupar com a cultura. Você passa a cultura do seu ato profissional para os seus potenciais clientes através das mídias sociais e mais. E talvez você ajude muito mais quem não é o seu cliente do que quem é seu cliente, né? Sim, Porque você alcança tantas pessoas com que certeza. são beneficiadas pelo que você está ensinando ali. Com certeza. E ali eu tenho dito que as redes sociais, ó, eu acho que assim, o marketing tá ali, sim, sem dúvida, mas eu acho que a rede social é a maior revolução no relacionamento médico-paciente de toda a história da medicina. Olha, explica isso aí pra gente. Porque se a gente for imaginar, eu dei uma aula sobre isso no último Congresso Brasileiro, agora, uns 15 dias atrás. O perfil do médico, né, desde do Egito Antigo, onde a gente era quase semideuses, né, a gente estava embaixo só do imperador, o médico sempre era alguém muito inatingível, alguém muito, né, distante dos pacientes. E os pacientes, imagina, jamais iam questionar, jamais iam nem conversar com o médico, né? O médico na antiguidade era alguém assim até meio mágico, que conseguia transformar eventos da natureza, acabar com a seca, com a fome, com a peste. E isso foi mudando, né? Ali na década de 50, né, 1950, começou a inverter um pouco, né, para as decisões serem também tomadas conjuntamente com o paciente. E aí o médico se colocando ali num termo de igualdade. Agora, a rede social, pela projeção que ela tem, pelo acesso que dá, né, da vida do médico para os pacientes, isso nunca existiu. Os pacientes nunca conseguiram ter tanto acesso ao médico, saber quem ele é, saber como ele é, como estão tendo agora. Perfeito. Então, se eu faço um stories hoje, tem 10 mil, 15 mil pessoas assistindo, poxa, em 24 horas, 10 mil pessoas viram, poxa, esse médico é assim. Posso mandar uma mensagem para ele. É uma revolução, assim, no relacionamento médico muito grande. Vamos lá pro nichar, né? Eu costumo falar, uma frase que quem abraça muitos, aperta pouco. Isso Então, aí. Leandro, eu tenho 3 filhos. Se eu quiser abraçar os 3 ao mesmo tempo, ninguém vai se sentir abraçado como gostaria. Mas quando eu pego só um, apesar que eu queria abraçar os 3, mas agora eu vou ter que abraçar só um. E aí aquele abraço é gostoso. Aí depois eu posso abraçar o outro e depois eu posso abraçar o terceiro. Mas isso, Leandro, é uma das maiores dificuldades hoje em dia, porque as pessoas têm muita dificuldade em focar. Isso pode você, quem está nos escutando, né? Sem dúvida. Eu estava vendo um videozinho aí pelas redes sociais que eu gostei muito de um português falando assim, ó, em 30 segundos eu vou te dar a maior lição sobre gestão do tempo. Aí ele fala assim, ó, primeira lição, decida o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer. Segunda lição, dentre as coisas que você precisa fazer, enumere qual é a mais importante e qual é a menos importante. Isso pode em 30 segundos, parece que é uma frase feita, de tão simples, mas a complexidade disso é muito grande. Então vamos voltar para o nicho. Quando você, cirurgião plástico, se apresenta para todo o seu público-alvo que você cuida de contorno corporal, você, na sua cabeça e na cabeça dos outros, quem quer fazer uma cirurgia de nariz não vai olhar para você. Não. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que precisa do contorno corporal, ela se sente muito mais abraçada, porque você vai explicar melhor. Eu queria saber um pouquinho desse desafio seu de nichar. Como foi isso para você? Foi fácil, foi difícil? Como que foi? Eu acho que foi muito natural.
Não achei muita dificuldade, não. Eu, na residência, já sabia coisas que eu gostava de fazer, coisas que eu não gostava. Então, já falo que nariz eu não gosto de operar mesmo. É uma coisa que não me atraía muito. Então, eu acabei indo para essa parte de lipoaspiração. E aí eu fui me entusiasmando cada vez mais porque eu enxerguei uma tendência muito grande, né? Nos últimos 5, 10 anos, a lipoaspiração, talvez dentro da cirurgia plástica, foi a que teve a maior quantidade de inovações, de técnicas novas, de uso de tecnologia. Então, de novo, eu acho que esse nicho tinha a ver comigo. Então, aquelas características daquela subespecialidade batiam com as características da minha pessoa. Então, para mim foi muito natural, porque eu fui me entusiasmando com aquilo ali. E assim, não tem como mesmo. Eu acho que o conhecimento vai avançando e cada vez mais. Não é impossível você fazer tudo, porque é muito conhecimento e é tudo muito rápido, cada vez mais rápido. Então, eu comecei a nichar na área de lipoaspiração, por exemplo. Em 2 anos já surgiram coisas muito novas. E para você aprender uma coisa nova, é desconfortável, né? Porque você não sabe, principalmente na medicina, você tem que fazer aquilo de uma maneira muito responsável, não é simplesmente ir lá ler o livro e agora eu sei isso. Então, você precisa estar muito atualizado e não dá para fazer tudo. Isso aí com certeza. E quando a gente, depois do nicho, a gente tem que escolher os canais. Quais são os canais que a gente vai se apresentar, né? E aí a gente tem LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, mais algum que eu tô esquecendo? Podcasts. Tem vários. E a gente não tem tempo para fazer tudo isso. E aí a gente tem que escolher um canal onde que a gente vai ser predominante. Como que você fez isso? Como que você sofreu com isso ou também foi natural? Não, eu tenho sempre uma visão assim, vamos fazer tudo? Então, desde a faculdade, eu acho assim, tudo que me falavam que dava certo na vida, eu ia lá e fazia, sabe? Então, assim, olha, um chefe falou que você precisa fazer iniciação científica. Tá, vou lá fazer. Um chefe falou que você precisa estudar essa matéria. Tá bom, vou lá estudar. Um chefe falou que você precisa fazer um estágio em tal lugar. Vou lá fazer. Então, eu acho que essa postura, assim, você vai abrindo portas. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Abre todas de uma vez e depois vê, aí sim, foca. Qual tem melhor resultado? Qual tem o melhor resultado. Qual é o custo disso? Trabalho. Né? E aí o trabalho é mais importante. Eu comecei, claro, com o Instagram, né, que foi crescendo, acho que junto com todo mundo. E depois eu comecei a perceber com esse mesmo raciocínio que era muito mais do que uma rede social, era presença digital. Então assim, eu pensei, poxa, o meu paciente está me achando no Instagram, mas se ele for no Google, ele vai me achar? Não está me achando. E se ele for no Facebook, vai me achar? Não. Mas eu quero que ele me ache no YouTube também, eu tenho um canal do YouTube. Entendi. E aí, mais recentemente, apareceu o TikTok, e aí aquela coisa, né? Bom, as redes sociais parecem que têm uma vida útil, elas ciclam, né? Então, qual é a próxima, qual não é? Eu não sei qual vai ser a próxima, mas esse tal de TikTok aqui tá vindo, eu vou estar lá também. Massa, legal. E aí, vamos aprofundar aí na estratégia. Então, você começou pelo Instagram, você tá com quantos seguidores hoje no Instagram? Acho que 188 mil, mais ou menos. Legal. E aí, você também tem o seu canal no YouTube. Sim. Google, a gente fala de SEO, né? Search Engine Optimization. Então, você precisa ter um site muito bem feito, colocar conteúdo naquele site para ele ser ranqueado bem pro Google. Além do Ads também, quando eu cirurgião plástico São Paulo, tá a clínica sua lá, né? Então, todos esses canais são importantes e você lapidar isso e testar, medir e aprimorar, né? E aí a minha pergunta como que você dedica o seu tempo, como que você gerencia esses canais, explica assim o dia a dia. Cara, eu tenho uma agenda para gravar vídeo, é natural, eu tenho uma assessora, eu tenho uma agência de marketing, como que você faz? Bom, eu comecei a perceber que cada rede social tinha uma característica, né? Eu começava a postar muito conteúdo no Instagram e comecei a perceber que as pessoas não consumiam muito conteúdo, não. Se você faz um vídeo de 3 minutos falando sobre lipoaspiração, existe lá o gráfico que você vê, elas acompanham até 10, 20 segundos e depois a visualização cai muito.
Então, eu migrei para o YouTube, por exemplo. Eu acho que o YouTube é algo onde a gente explica mais. A pessoa que está ali no YouTube, ela se dedica mais a consumir a informação. Sim. Então, informações mais longas eu deixo para lá. Informações rápidas, né? Pessoais, assim, quem é o Leandro eu jogo no Instagram. Uhum. No YouTube, informações mais longas. E o TikTok, mais rápido ainda, né? Precisa ser ali 15, 20 como segundos. que foi essa... E como que você tá lidando com o Dia a TikTok? Como que você... porque o TikTok é o das dancinhas, Das né? dancinhas. E aí, você faz as suas dancinhas lá? Não faço as dancinhas. Mas como que você tá lidando com o TikTok, cara? Pois é, cara. Se você entrar lá, é essa coisa, né? existe um estigma, né? É das dancinhas. Poxa, mas eu quero entrar lá por quê? Porque é uma tendência, tá todo mundo indo pra lá. Sim. Mas quem sou eu? Eu faço dancinha? Não, eu não faço dancinha. Eu vou lá, falo o que eu preciso falar. Tudo bem, eu preciso ter uma linguagem um pouco ali para aquele adequada. público. Mas eu não vou fazer dancinha. E aí eu acabei criando uma linguagem minha, que tá indo muito bem, as pessoas estão ali me conhecendo, que basicamente a minha linguagem foi, vou te responder o que você quiser. Então tem lá uma hashtag Dr. Faustino Responde, e eu criei um local onde as pessoas podiam perguntar o que elas queriam de qualquer tema. Claro, com uma animação um pouco maior, mas sem dancinhas. E assim a gente vai criando exemplos, né? Então, só tem dancinha. Tá, mas eu quero entrar e não quero fazer dancinha. E eu vou fazer isso até dar certo. E você vai criando o seu espaço ali. E como que você tem notado no engajamento? É maior do que o Instagram? Engajamento que eu quero dizer, assim, as pessoas interagindo com o seu post. Você acha que é maior ou não? Ou pelo número de usuários? Eu acho isso. Acho que pelo número de usuários, pelo número de seguidores, no meu Instagram ainda engaja muito mais. Porque você tem mais seguidores no Instagram. TikTok você tá mais recente. Temos ali 6 meses, talvez, no TikTok, mas o TikTok me parece que é mais rápido. Então, para você atingir ali 20 mil visualizações num vídeo, eu tô conseguindo muito mais fácil do que o Instagram. O Instagram me parece uma rede já um pouco saturada, né? Tem muita gente produzindo conteúdo e foi o que eu falei para minha equipe no começo, a minha própria equipe de marketing. Falou, puxa, mas é a rede das dancinhas, você vai entrar lá, você sempre teve uma preocupação, né, com a sua formação, com a seriedade. E eu falei, olha, eu acho que ali vai crescer. O Instagram já tem muita gente, tá todo mundo produzindo conteúdo. Se você for no TikTok, tem poucos cirurgiões plásticos. Que legal, cara. Então, e aí você me perguntou do tempo, né? Eu até 1 ano atrás não tinha equipe nenhuma, fui todo eu cheguei a na raça, quase 200 mil seguidores, isso é meio variável, né? Sozinho, né? Assim, eu mesmo fazendo os conteúdos, etc. Uma coisa meio amadora. E aí chegou um ponto que eu não conseguia mais interagir, né? E aí eu falei, bom, agora eu preciso de uma equipe. Então eu tenho uma equipe hoje que me ajuda a produzir os vídeos, né? Tanto do YouTube quanto do Instagram. A gravar e editar? A gravar e editar. Então a gente marca uma vez a cada 15 dias, fica ali 1 hora, 2 horas. A gente vai levantando questões do próprio público que me mandam. Então essa coisa de antigamente fazer por Trending Topics do Google, hoje em dia eu falei, olha, vamos responder o que as pessoas estão perguntando. Sim. Que é uma forma de interagir também, né? E aí a gente grava ali rapidamente, elas editam e vão soltando. Então ontem me mandaram aqui, olha, as pautas para a primeira quinzena do mês de dezembro. Aí elas mandam ali um texto que eu edito e tal, e coloco. E o conteúdo, a arte que elas fazem de acordo com a identidade visual. E você vai num estúdio ou elas vão até você? Não, no consultório. No consultório seu. Porque também já é uma forma de aproximar o cliente ou o paciente. Então, às vezes o cliente vê um vídeo meu e depois vem no consultório, ele se sente mais acolhido. Ele fala, nossa, isso aqui estava no vídeo tal, eu tô aqui com ele, tô aqui com você. Isso rola um pouco. Então, acho importante ter essa proximidade com o paciente. E aí, e as postagens espontâneas suas, assim, cara, eu quero falar isso, tô aqui, como que você lida com aquela cultura que a gente falou, a sua identidade? Faço muito. Eu acho que é como você, né? Você tá no seu episódio 170, 180, né? Por aí. O segredo é essa constância mesmo. Né? É você ficar ali, volume e frequência, volume e frequência, volume e frequência. Então, e relevância. Eu tenho a constância, frequência e relevância. É o tripé do marketing de conteúdo.
e vai crescendo, a sua relevância também vai crescendo, né? Então, tem colegas meus, né? Muita gente faz Instagram pensando nos amigos, né? Tem amigos meus que não me seguem, não gostam e falam pra mim, cara, eu não aguento mais te ver, toda hora que eu abro meu Instagram tem lá um storyzinho seu novo que você colocou. Eu faço o tempo todo e faço bastante e eu acho que é isso que vai atraindo as pessoas. Sem né? dúvida, sem Não dúvida. dá pra você delegar, fazer, eu quero uma empresa pra fazer tudo pra mim que eu não quero mexer com isso. Então nem paga, nem gasta dinheiro. Porque você não vai transmitir a sua identidade, né? Não vai E dar tem certo. um fator muito interessante que você que está nos ouvindo aí, você que é médico, você que trabalha no setor de saúde, eu duvido que você é capaz de agendar um hotel sem entrar na internet para ver o hotel que você está agendando. Duvido. Pode ser o seu melhor amigo te indicar. E não é porque você não confia no seu melhor amigo, é porque você quer ver. Você tem esse Curiosidade. direito. E é tão fácil. Você joga o hotel no Google e você vai ver a piscina, você vai ver a cama, você vai ver... Enfim, você vai lá no TripAdvisor, vai ver a avaliação. Agora, por que o paciente não tem esse direito? De jogar o nome do médico que foi indicado por ele no Google. E aí, cara, eu te falo que dentro de casa, a minha esposa, ela é 6 anos mais nova que eu. Eu posso indicar o médico que for se ela não ver nada dele na internet, ela não vai. E você quer saber, velho? Ela não tá errada não, cara. Porque, cara, ela precisa conhecer, ela tem esse direito, né? Os pacientes têm esse direito de saber a cor do seu cabelo, como que você fala, se você torce pro Corinthians ou pro São Paulo, sei lá o quê. E assim, por que o cara, ele se formou, ele estudou tanto, ele tem uma defasagem profissional de não estar nos meios digitais? Isso é uma defasagem profissional. Não adianta falar que eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ok, você é muito bom nisso, você é o cara que resolve todos os problemas. Mas isso já aconteceu comigo quando eu começava a indicar meus chefes, alguns professores, eu tinha dificuldade de mandar um telefone. Uma pessoa me perguntava, você conhece um bom cardiologista? Poxa, eu tenho um professor aqui que é fantástico. Mas onde eu acho ele? Não sei. Se só tem o telefone celular dele, você não vai passar, né? Você entendeu? Então, assim, faz parte da atuação profissional do médico estar presente nos meios digitais hoje em dia. O mundo tá lá. Independente do número de seguidores, né, Leandro? Independente. E com o tempo, você vai ganhando uma musculatura, né? Exato. Se você voltar aí no meu podcast número 1, número 2, você vai ver que a minha desenvoltura para conversar não é igual a de hoje. Você vai ganhando uma musculatura. E ao mesmo tempo, né, Leandro, você vai tendo feedback positivo das pessoas no termos de que você está entregando valor para ela. Então as pessoas começam a falar, cara, obrigado, escutei aquele seu podcast, fez muita diferença. Aquilo te dá um ânimo para continuar fazendo. É uma retroalimentação. E sabe o que eu acho que pega mais? Você começa a perceber que você, Lourenço, hoje é um exemplo para muita gente. Então você tem um canal, um podcast há muito tempo. Eu tenho certeza que novas pessoas que quiseram fazer um podcast olharam para você e falaram, deixa eu ver como esse cara faz. Ele faz assim. Então, você começa a ser exemplo para as pessoas. Isso te dá uma responsabilidade. Não é uma questão de ficar, né, de se achar. É uma questão de trazer responsabilidade. Então, peraí, deixa eu fazer isso aqui de um jeito correto, porque tem gente olhando para mim e achando que é assim que tem que fazer. Ô, Leandro, agora, para a gente encerrar, eu tenho 2 perguntas. Mas mudando um pouquinho do nosso tema, por que a cirurgia plástica brasileira é referência mundial? Onde que está o segredo? Onde que está historicamente essa pegada aí, hein? 2 coisas. Eu acho que historicamente o gosto do brasileiro por estética. Massa. Né? Muitas praias, aquela coisa Rio de Janeiro, década de 50. Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. E nesse caldeirão surgiu um cara que chama Ivo Pitangui. E o cara é bom mesmo? Esse cara, eu acho que ele que criou essa imagem do cirurgião plástico, né? De se divulgar, de ser alguém como se imagina hoje, né? E foi ele que divulgou a cirurgia plástica brasileira, porque ele realmente é um cara um pouco polêmico, né? Por muitas visões diferentes, mas na minha visão foi ele que alavancou a cirurgia plástica brasileira. Porque ele tinha essa visão de se comunicar. Esse perfil, eu sempre digo assim,
Se o Pitangui hoje fosse vivo, com certeza ele estaria no Instagram, estaria TikTok. fazendo podcast, seria um dos primeiros a fazer um canal do TikTok. Com certeza o Pitangui faria isso. Ele sempre cuidou do marketing. Ele sempre cuidou do marketing e mais, ele inventou o marketing médico. Na minha visão, o Pitangui criou tudo isso. Então ele foi o cara assim, que ele foi fazendo e os conselhos foram vindo atrás tentando regulamentar. Por isso ele é um pouco polêmico, que muita gente fala mal. E é próprio do inovador isso, muito, né? Muito. E uma vez, o Pitangui acho que faleceu, tem uns 2 anos, no meu primeiro congresso que eu fui, ele deu uma aula, né, onde ele mostrou uma filmagem de um paciente de 1950 e poucos, de como ele fazia uma marcação pré-cirúrgica, né? E aquilo me chamou a atenção porque, primeiro, ele estava filmando um paciente. Imagina filmar, alguém pensar, poxa, eu vou pegar uma câmera e vou filmar um paciente na década de 50, e as marcações que ele fazia eram exatamente iguais às que a gente faz hoje. Então, assim, ele era muito à frente, ele tinha uma visão muito diferente e eu acho que foi ele que alavancou. E aí deu esse destaque mundial. Eu acho que eu pensava exatamente isso. Você sabe que a odontologia brasileira também é referência no mundo, muito porque o brasileiro quer ter dentes bonitos. Esse apego pela estética, essa valorização. E isso também está na cirurgia plástica, né? Então, você sai do Brasil, você vê muitas pessoas com uma boa condição social, com os dentes ruins, feios, né? Na Europa, principalmente. Aqui no Brasil, a gente tem esse apego à estética. Isso é forte, a gente tem que entender esse cenário. Acho muito legal a gente cuidar para que novos vivos pitanguis apareçam e mantenham, né, a cirurgia plástica, a estética na odontologia na frente, né? Porque isso também é saúde, né? Com certeza. Isso é saúde. Saúde física, mental, principalmente. Né? O impacto que você faz numa paciente que passa por muito grande. O que você muda na vida dela, a maneira como ela se enxerga, como ela enxerga os outros, o relacionamento dela. Autoestima. Muda muito. E talvez pacientes homens também, né? Eu falei só pacientes mulheres, mas talvez homens também, né? Hoje em dia, cada vez mais. Hoje em dia, uns 30% dos meus pacientes são do sexo masculino, já foi 10%. Isso vem crescendo, né? Então, ao longo do tempo, vem aumentando, sim. Legal. Para encerrar, conta pra gente um aprendizado seu, alguma coisa que você aprendeu de vida, de carreira, sei lá de que, para você passar para os nossos colegas aqui que estão nos ouvindo. Nossa, aprendi tantas coisas. Olha, eu acho que uma coisa importante que eu sempre tentei fazer foi essa junção, né, do mundo acadêmico com o mundo prático. Isso desde sempre para mim é como o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Ou você vota em um, ou você vota em outro, aquela coisa, ou um ou outro. E muitos colegas ainda me perguntam, falam, você vai fazer pós-graduação ou você vai ter um consultório, né? Você vai ser professor ou você vai ganhar dinheiro? Cara, não tem ou, faça tudo. E assim, você fez um mestrado, tá? Trouxe pacientes, acho que vieram 2 ou 3 pacientes até hoje com o mestrado. Mas o que eu aprendi ali, eu fui atrás de muita coisa, eu empreendi muita coisa, eu tive que contornar muita coisa. Imagina uma universidade pública com aqueles escassez de recursos. Então eu desenvolvi muitas habilidades ali que eu trago hoje para minha vida privada e para o meu consultório. E perfeito. Com certeza isso me ajuda. Então, assim, o que eu acho que poderia acrescentar é isso. Façam tudo, não tem isso ou aquilo. Testem várias hipóteses, depois você acha que tá dando certo, foca naquela, pronto. Depois testa outras. Mas faz primeiro, vai lá e executa. Vai lá e faz. E depois você foca e, né? É isso, a melhor estratégia. É isso. E concordo demais, cara. Vai lá e faz, mede, aprende, melhora. Exato. E depois vai lá e faz de novo. Melhor ainda. Exato. Obrigado pelo seu tempo aqui. Prazer te conhecer. Obrigado por você ter vindo aqui no nosso estúdio. A gente está gravando presencialmente em São Paulo. Você pode nos acompanhar no canal do YouTube, Saúde Digital Ecossistema no YouTube.
ou no Spotify. Spotify também tem vídeo, então você pode digitar lá Saúde Digital Videocast, que vai ter um canal só de vídeos lá, recebendo aqui meus convidados. Se você gostou desse tema, se você gostou do conteúdo aqui, ajuda a gente, né? Ajuda a gente a crescer, a ter mais relevância, porque aí novos doutores Leandros virão aqui compartilhar esse papo bom, gostoso aqui com a gente. Então compartilha nos seus grupos aí de WhatsApp, fala pro seu colega, cara, tem um conteúdo aqui muito bom de marketing digital, doutor Leandro, médico, cirurgião plástico, e aí ele vai gostar. Você pode também avaliar a gente, tem estrelinhas aí onde você assiste ou vê ou ouve o seu podcast. Quando você faz isso, o algoritmo dessas plataformas vai mostrar o nosso podcast para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. Também você pode dar like, seguir nosso canal, assinar o canal para você ser lembrado quando tiver novos conteúdos. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelos seus feedbacks e até a semana que vem.